Olá, amigos do AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, dando sequência ao nosso programa de certificação de residências, vamos conversar com proprietários de duas empresas, a GBC, Green Bean Calcium Brasil, e para falar com a gente está o seu diretor executivo, o advogado Felipe Augusto Faria, e a Inovatec Engenharia, representada aqui pelo Luiz Henrique Ferreira, engenheiro civil, formado pela Poli em 2001, é CEO e fundador dessa empresa, vice-presidente da Proacústica, curador de conteúdo da FEICOM. Lembrando que essas duas empresas, elas se envolveram na certificação da residência da Doroteia, que nós já falamos no vídeo anterior. Então a Inovatec foi a construtora que se envolveu na implantação do empreendimento, e a GBC ela fez a questão da certificação dessa residência. Então, bom dia para vocês. Eu vou passar primeiro a palavra para o Luiz Henrique para as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo, Luiz Henrique. Bom, obrigado, Silvio. Obrigado aí pela oportunidade aqui junto à Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Nossa história com Jundiaí é uma história já de uns mais de 15 anos, acho, né? Desde da época que a gente ajudava a Doroteia nos outros projetos dela aqui, ligados à questão de sustentabilidade e desenvolvimento urbano. Então, para mim é um prazer estar aqui falando de um assunto que é um assunto que é a minha grande paixão, né? Eu estou nesse mercado há 20 anos já, esse ano a Inovatec faz 20 anos. Apesar da minha cara de jovenzinho, mas a Inovatec está com 20 anos já, e são mais de 350 empreendimentos certificados de todos os tamanhos, né? E a Doroteia, a Casa da Doroteia, é o segundo menor empreendimento que a gente fez até hoje. A gente tem um ainda menor, a residência dela, então, mas não por isso menos importante. Claro. E principalmente, depois acho que a gente vai discutir um pouco mais, mas a mudança nas residências individuais é o que gera um impacto de verdade do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade, né? Porque você faz um prédio, tem lá 80, 100 famílias, né? Agora, olhando o Brasil como um todo, o Brasil ainda é muito horizontal, ou seja, a gente ainda tem muitas residências unifamiliares consumindo recursos naturais de uma maneira ainda não exemplar, como é o caso da Doroteia, e a gente conseguindo fazer esse movimento onde ela foi pioneira, eu tenho certeza que o Brasil vai ser um país muito melhor, com muito menos impacto ambiental. Com certeza. Felipe, você, bom dia. Olá, tudo bem, Silvio? Tudo bem, Luiz, Doroteia? Não, para o Green Building é um prazer estar participando dessa conversa, até para celebrar um dos projetos pioneiros no residencial. A Casa Doroteia realmente é um segmento que representa o maior volume construtivo do Brasil, e é onde nós não temos tantos grandes empreendimentos. Deveria ter muito mais empreendimentos no residencial. Acredito que essa é a tendência, porque cada vez mais a gente se depara com incentivos, não só vindo do poder público, mas principalmente das instituições financeiras, ou o mercado de capitais, que cada vez mais está mais participativo na produção da construção civil. Então acredito que vai ser uma grande conversa. O Green Building, na verdade, é uma entidade sem fins lucrativos, presente hoje em 78 países. Poxa onde vida. O desafio, então, por trás do Green Building são 650 empresas que dão suporte às atividades, né? E nessa quesito das certificações, a gente promove esses protocolos, né? Então, quem realmente executa, implementa, são as empresas, os investidores, né? Então, aqui, nós estamos mais aqui celebrando a conquista deles. Legal, legal. E Luiz Henrique, você que se envolveu mais na tua empresa na questão da construção, basicamente seriam duas perguntas para os jovens que estão nos assistindo e os mais experientes também, né? Como que você enxerga isso aí como se fosse um nicho de mercado para um engenheiro que gostaria de ter uma Inovatec, e numa outra ponta um engenheiro que está no mercado e gostaria de se capacitar para fazer
vamos dizer assim, ter capacidade para poder desenvolver um projeto com certificação? Como é que funcionaria isso? Bom, vamos lá. Então, primeiro, contando um pouco para a nossa audiência, o que a Inovatec Engenharia faz, né? E o que ela fez aqui na Residência Doroteia. Nossa empresa é uma empresa de consultoria, então, basicamente, o nosso trabalho, desde os primeiros momentos, os primeiros traços de projeto até a conclusão da obra, no sentido de assessorar e orientar todos os agentes envolvidos em relação às boas práticas de sustentabilidade, seguindo o protocolo do GBC Casa, né, que o Felipe, que é o guardião desse protocolo. Perfeito. E a gente, no final, conseguir conquistar essa importante certificação que atesta que todas as iniciativas foram realizadas conforme os protocolos. Então, nosso papel é um papel predominantemente consultivo, nós não somos uma empresa que, de fato, constrói. Tá? Nós ajudamos na parte consultiva. Tá? Aí a sua pergunta se é uma tendência, eu acho que não é uma tendência. Eu acho que é uma obrigação. É um pouco diferente. Sim, tá? Com certeza. Porque o mercado está mudando rapidamente. Hoje em dia já não é mais, na minha opinião, um diferencial você ter algum aspecto de sustentabilidade. Na verdade, se você não tem algum aspecto de sustentabilidade, você tem que se justificar. Ou seja, não é mais, eu não faço nada e está tudo bem. Hoje em dia não está mais tudo bem. Né? Assim como não está tudo bem fazer bullying na escola, que quando a gente era pequeno era forjar o caráter, era isso mesmo. Hoje em dia não está mais tudo bem. Não está mais tudo bem misoginia e uma série de coisas que a nossa sociedade foi evoluindo ao longo dos anos. E nas questões de preservação ambiental na construção civil, já não está mais tudo bem. Tá? Quem não faz nada. Então eu não vejo isso como um diferencial, eu vejo como uma obrigação. Tá? Interessante essa abordagem. Então, para mim, é isso. Então, e quando você começou a falar da compatibilização de projetos, uma coisa que a gente tem discutido muito aqui na EJ, e inclusive promovido curso de capacitação, é sobre a plataforma BIM. É utilizada dentro do teu escopo? Sim, a gente atua desde empreendimentos pequenos até empreendimentos de grande porte. Tá? O que a gente percebe hoje é que, principalmente os empreendimentos de grande porte, hoje já é quase mandatório. Tá? Se pegar um projeto multiuso, aqueles que têm loja, shopping, depois torres corporativas, torres residenciais, os empreendimentos de uso misto, que a gente chama, hoje em dia quase nenhum empreendimento de uso misto é projetado em 2D. Tá? Então essa é uma linguagem que já está meio que obsoleta. Né? Eu costumo dizer que nos empreendimentos mais complexos, projetar em 2D é quase como ir pagar um boleto e pegar a fila do banco, sabe? É um negócio que quase ninguém mais faz. Né? De vez em quando, tem alguns que ainda fazem, alguns que ainda pegam fila do banco para pagar o boleto, mas a grande maioria está pagando pelo aplicativo do celular e fazendo Pix. Tal. Então, eu faço essa analogia com os empreendimentos de grande porte. Os empreendimentos residenciais, muitos deles têm uma complexidade ainda menor do que os empreendimentos de grande porte, então a gente ainda percebe profissionais com um nível de qualificação ainda não tão elevado atuando nesse mercado. Tá? O que eu não acho que seja bom. Tá? Eu acho que essa iniciativa aqui da Associação dos Engenheiros é justamente para mostrar que existe sim um caminho de inovação, existe sim um caminho de tecnologia e de uso de BIM para qualquer tipo de construção. A gente tem clientes nossos de residências unifamiliares com projetos 100% em BIM. Tá? Que aí facilita o orçamento, facilita as compatibilizações, evita os desperdícios em obra, etc. e tal. Existem algumas iniciativas, ainda isso numa escala global, numa escala de mundo, né, de conseguir compatibilizar os atributos de sustentabilidade com as bibliotecas BIM. Então, de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, basicamente, imagina que a gente tem um componente que é um chuveiro. Então esse chuveiro, o fabricante do chuveiro, ele já imputa na sua biblioteca, ou seja, no componente BIM, qual vai ser o consumo de água daquele chuveiro, a curva de pressão, qual que vai ser o redutor de vazão, o redutor, qual que é o processo de descarte, de emissão de carbono incorporada, tudo isso é incluído naquele componente
esse fabricante disponibiliza esse componente para o mercado e os projetistas, quando vão lá, pegam isso e já incluem isso nos seus modelos e isso já conversa com os protocolos de certificação. Então, essa é uma tendência. Qual que é o desafio disso, tá? Falando do lado bom e lado ruim, né? Assim, do ponto de vista de processo, funciona, que é uma maravilha. Mas tem um desafio, que é o desafio que a gente chama de peso do modelo, né? Quando a gente está projetando em BIM, são milhões e milhões e milhões de parâmetros. Então, se não existir um protocolo de inserção dessas informações nas famílias, chega uma hora que o modelo BIM fica tão pesado que ele começa a travar o computador, começa a não rodar. Tá? Então, o desafio, que hoje é um desafio mundial que a gente está enfrentando, são justamente padronizar esses protocolos para que as informações possam ser inseridas de modo a não sobrecarregar os modelos. Então, vou dar o exemplo do chuveiro. Então, um exemplo que eu estou dando aqui. Então, o chuveiro. Para quem está fabricando o chuveiro, ele precisa de um conjunto de informações ali, de qual que vai ser a rosca, qual que vai ser o material, a liga. Tem um monte de informações, qual que são as borrachas, os O-rings, todas aquelas coisinhas que são informações pertinentes para quem está fabricando o chuveiro. Porém, para quem está projetando, essas informações são irrelevantes. Aonde está a borrachinha, não sei o que, isso não importa para quem está projetando. E para quem está construindo, também os parâmetros são outros. Então, qual que é o grande desafio? O desafio é conseguir fazer com que a informação chegue na hora certa para a pessoa certa. Tá? E isso precisa de uma capacidade computacional intensa. E acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje quando a gente fala de integrar a modelagem BIM com os processos e os protocolos de certificação. Até porque são vários, né? Então, com certeza. O Felipe, lá no GBC, quantos são, Felipe? Ixi, a gente está com 5 protocolos de certificação. A gente tem 5 protocolos diferentes e os parâmetros não são exatamente os mesmos. Aí depois você tem lá o pessoal da Fundação Mazzolini, que tem mais um punhado de protocolos. Então, como que o fabricante insere todas essas informações? Então, acho que é um diálogo aí para os próximos anos, mas assim como não pensar em sustentabilidade hoje é um problema, você tem que se justificar, eu acredito que muito em breve, não projetar em BIM, as pessoas também vão precisar se justificar. Ou seja, vai ter que ter uma boa desculpa para falar eu não faço em BIM, porque tá os projetos de grande porte já é mandatório e nas residências está começando já. Ok. E Felipe, no caso assim, como é que começa a certificação? Como que seria o processo? Eu acho que a melhor forma de começar, talvez é a principal justificativa da importância do envolvimento, tanto desse engenheiro que está se formando, quanto que esse que já está na estrada. Tá. Isso vai depender muito também como que ele entende o conceito do sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Então, vou falar no meu ponto de vista, desmistificando um pouquinho quando eu escuto a questão sustentabilidade, muitos linkam diretamente e às vezes estão somente com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Esquece que há um terceiro pilar, que é o pilar econômico. Tem que fazer total sentido econômico. O que nós estamos vendo nesses empreendimentos, hoje nós estamos no Brasil com 70 milhões de metros quadrados buscando essas certificações. A gente isso, pode 70 milhões de quadrados, você tem ideia do percentual que chega a 10%? Não, do total do mercado? Do total do mercado. Para nós é muita coisa. Talvez para o volume construído do mercado deve ser algo insignificante. Deve ser algo bem pequeno. Mas alguém já falou que toda a caminhada... Não, mas aí mas a gente pode analisar setores. Então, se a gente vamos falar só de lançamento de prédios corporativos de alto padrão, aí a gente está praticamente com quase 100%. Ah, que legal. Mas por quê? Qual é a razão? Não obstante ganhos ambientais ou sociais, você tem o quê? Melhor velocidade de ocupação, melhor retenção. Dependendo do momento do mercado, pode haver valorização do metro quadrado, ou seja, isso aí é diferencial competitivo. Então, essa razão no corporativo de alto padrão é que força a presença desse movimento, diferencial competitivo. O segmento de logística, é o que mais está crescendo lá no Green Building, também segue essa linha de diferencial competitivo. Né?
Aí depois é o varejo. Aí o varejo vem o movimento do ESG, essa pressão em cima das marcas sobre questão de responsabilidade social, ambiental. E para a marca, ela trabalhar isso nas suas instalações, é fácil dela metrificar alguns resultados. A eficiência energética, a eficiência hídrica. No residencial, quando a gente fala de multifamiliar, aí você tem a proposta de valor, seja para o morador ou para o incorporador. Para o morador, a principal proposta de valor é conforto, saúde e bem-estar. Depois vem as eficiências, podendo dar um potencial de redução de despesa, melhor qualidade técnica. Porque no final das contas, a regrinha do jogo são metas de desempenho e essas metas sempre ali lastreadas nas normas técnicas que já disciplinam os diversos sistemas de medificação. Então não é só compliance ao que pede a norma, mas em muitos dos casos um desempenho acima da norma. Então a gente está falando de melhor qualidade técnica. E aí vem a justificativa, por que esse engenheiro novo, ou engenheiro que já tem anos de estrada, por que está se envolvendo? Acho que todos querem estar ali naquilo que se identifica como um dos principais modelos de negócio dentro do seu mercado de atuação. É o que a gente acaba vendo. São edificações que trazem o melhor modelo de negócio. E aonde começa a certificação? Ou esse processo? Investimento em inteligência, engenharia e arquitetura. É a valorização da engenharia e arquitetura. Porque quando você começa dentro dessa linha que o Luiz mencionou, olha, eu faço assessoramento em todos os projetos, não sei o quê, inteligência na elaboração dos projetos, sistemas como o BIM, etc. e tal, a gente começa a ver que você investe em inteligência de engenharia e arquitetura, automaticamente você maximiza os seus resultados em eficiência, conforto, sustentabilidade, porque você conseguiu abrir a porta para ingresso de inovação e tecnologia, e certificação é uma mera consequência. E aí no Brasil, se a gente fala de um protocolo que é internacional, que a gente promove, ele está em 186 países, o Brasil é o quinto com o maior número de empreendimentos e tal, é um processo que tem níveis. Então você tem o básico, prata, ouro e platina. Então o platino seria o mais eficiente. No mundo, só 8% atinge platino. No Brasil, do total certificado, já é 13%. Tipo assim, porque o pessoal quer investir mais, porque quer uma nota maior? Não. É porque a gente começou a verificar um melhor entendimento no investimento em inteligência de engenharia. São os diagnósticos energéticos, simulação de conforto, lá no comecinho. Se você faz isso, você consegue maximizar a eficiência, e certificação é uma mera consequência, né? Então, eu acho que faz muito sentido o envolvimento dos engenheiros e arquitetos, porque o que começa em projeto, todo esse movimento, né? E através de uma valorização do engenheiro e da arquitetura. Costumo falar que o trabalho de consultoria é a consultoria de inteligência, engenharia e arquitetura. A certificação vem como uma consequência. Me parece então que é a unanimidade de vocês dois aí, que é uma coisa que veio, quer dizer, não veio para ficar, já ficou, né? Já ficou, e agora, que nem eu disse, e agora ela vai ser cada vez mais fomentada, que aí você pode entrar também numa discussão de transição climática, e todas as políticas e todo o engajamento da iniciativa privada nos temas relacionados à transição climática, seja mitigação ou adaptação, né? E aí você vê cada vez mais políticas públicas de incentivo, você vê a questão também de linhas de financiamento que vai dar incentivo para edificações com essas características, seja para o incorporador, seja para o morador. Então, o engenheiro ele vai se deparar com uma velocidade muito maior do que a gente imaginava com esses temas, até por conta da importância de discutir edificações dentro de um cenário de transição climática. Entendi. Concorda também, se tem alguma coisa a acrescentar? Sim, eu acho que o Felipe tocou um ponto importante, que é a questão que tudo começa no projeto, né? Uhum. Porque... E engenheiro tem que ter o planejamento aí como um mote da sua formação, né, Doroteia? Teria, né? Teria, né? Então, culturalmente é não é bem assim que complicado, acontece. não é bem assim que acontece. Eu acho que é justamente isso. O projeto é onde você pensa e modela todas aquelas circunstâncias de desempenho, de resiliência, de tudo que aquela construção tem que suportar durante a sua vida útil.
E às vezes a gente acaba tendo uma visão um pouco leviana de que o engenheiro é só quem constrói, né? Ou seja, o engenheiro é quem constrói a obra. Não, a obra ela tem complexidades do ponto de vista de logística, de aquisição de materiais, de suprimentos, de incômodo de vizinhança, de processos de execução dos serviços. Tem uma série de desafios ali que são desafios da engenharia da obra, mas nesses 20 anos que eu estou no mercado, a gente, todas as vezes aonde se conseguiu fazer uma boa sinergia, aonde o conceito e a performance é pensado nas fases iniciais do projeto e a obra cuida dessas questões de logística e tudo, aonde se somam essas competências, que são competências diferentes, o resultado inevitavelmente é vencedor. A hora que uma dessas duas competências que são diferentes é deixada de lado, ou seja, o projeto não é valorizado, o tempo de projeto, o dinheiro para o projeto, enfim, uma série de questões, a qualificação dos profissionais aqui, a coisa estoura lá na frente, tá? E vice-versa. Não adianta também fazer um projeto perfeito, lindo, maravilhoso, com tudo de sustentabilidade, com tudo ali na teoria, nas simulações, etc., que a gente faz um monte lá, e na hora da obra opta-se por um sistema de licitação por menor preço e não pelo melhor preço, mas o menor preço, e tudo se perde, né? Acho que a gente já viu, tanto eu quanto o Felipe, inúmeros casos de iniciativas maravilhosas de poder público, do ponto de vista de ter construções de altíssima performance, até porque o poder público ele é o principal cliente desse benefício da sustentabilidade, porque a conta do poder público é uma conta de construir para operar, não é um ativo de real estate que ele vai vender, né? Perfeito. Ou seja, quanto melhor a performance desse ativo, melhor para o governo, né? Melhor para o poder público, melhor o dinheiro público é melhor empregado. Então, projetos maravilhosos, e aí por uma questão de lei de licitações, né, a lei 8666, enfim, todas essas questões que a gente vivencia bastante, todo esse conceito preço, se perde porque quem está na outra ponta quer entrar com menor preço, e aí os aspectos jurídicos que a gente sabe que são complicadíssimos, então dependendo do interesse e do vulto da obra, as empresas embargam o processo licitatório porque não permitiu a livre concorrência, etc, etc e tal, e o processo se esfarela durante a fase de construção. Então, eu reitero que são duas competências importantíssimas para o sucesso das construções sustentáveis. Um bom projeto, com bom planejamento, com uso de BIM, com simulações, com gente capacitada, com processos bem estruturados, mas também uma boa execução. Os dois são dois lados da mesma moeda. Se a gente abre mão de um, o resultado fatalmente não será satisfatório e não vai entregar valor para os clientes, para o Brasil e para o meio ambiente. Se me permitem, só uma parte que eu acho que é muito importante dentro do que o Luiz falou, é o serviço que se faz na consultoria. Que primeiro, também eles trabalham com quem está fazendo as cotações dos fornecedores. Então, eles trabalham com quem está comprando, com quem está cotando, para poder nivelar, né? E aí, às vezes, tem certa dificuldade, tem alguns nichos no mercado que se tem dificuldade de encontrar alguns materiais, né? Você também não pode passar de um raio muito maior do que 500 km por causa... Não, CO2, emissão. Então, aí você vê, aí o conceito, é isso, Silvio, essa visão que a gente tem, aí ela amplia muito. E a questão de quem, quando são arquitetos e engenheiros que não têm informações sobre sustentabilidade, então faz um projeto tradicional. Então, eles também dão todo o suporte para adequar o projeto na questão de ventilação, de direcionamento que se tem da ventilação, da iluminação, do conforto térmico, né? Do que pode fazer. Eles têm modelagens e softwares que são bárbaros para a gente ver a questão do sol, se está batendo num lugar que não é desejável ou não. A sua poltrona de leitura. É a minha poltrona de leitura, foi uma discussão da minha sala de leitura, que para mim é muito importante. Mas hoje quase ninguém vai ler, a molecada nova, será que lê livro? Nossa, mas eu tenho coleções, né, que eu guardei, que eu fui comprando para essa fase, inclusive. Então a gente teve aí várias discussões e é muito rico, né, essa questão.
e algumas coisas que também entra, não só as NBRs, mas as CONAMAs, as resoluções Sim. CONAMAs também, né, são atendidas, né? Então, assim, e eu acho que, se vocês me permitem dizer, que eu vejo, né, a grande questão cultural com o desperdício, né? Porque o desperdício é muito grande, principalmente de resíduos, né? E também não sabem como separar também, né? Então você vê que é bem do chão mesmo que a gente começa, né? Sim. Com todos os envolvidos. Foi uma experiência, foi muito sofrida, viu? Mas foi muito rica. A gente já conversou especialmente com você sobre a sua casa, a construção, mas no caso aí, entre GBC e Novatec, quem veio primeiro aí que foi consequência da outra? Ou você já imaginava a necessidade das duas? Não, na verdade... Quer dizer, a GBC com certeza como certificadora, Na né? verdade, a conversa começou bem assim. Não, vamos fazer com a Inovatec, porque eu já os conhecia, né? Nós certificamos o primeiro loteamento Sim. aqui em Jundiaí, pela ISO 14001, né? E vamos começar assim. Eu não preciso certificar a casa, mas como que eu tenho que construir para ela ser sustentável? Aí começou assim. Só que daí a gerente dele, a arquiteta Larissa, falou: mas Doroteia, está com tudo pronto. Agora que ficamos quase um ano discutindo com arquitetos, com os engenheiros da infra toda, né, da estrutural, elétrica, hidráulica, né? Mas já o tal do já aqui, agora, aí eu falei, tá legal, porque ter só o projeto também não, a implantação eu sabia que era um desafio, porque eu trabalhava com monitoramento ambiental de loteamentos, né? Então, assim, eu sei que o grande desafio é na implantação e depois na operação. E aí eu comprei essa ideia e ele é parceiro meu, enfim, a gente achou que dava pra gente topar esse desafio. E eles fazem relatórios durante a obra, Silvio, que ou dá vermelho, ou dá amarelo, ou dá verde. É um semáforo, né? Não é e ponto, você entendeu? Então, a gente foi um grande aprendizado, na verdade, né? Eu acho que muitos que saíram de lá vão para outra obra. Muitos eu não sei, mas alguns não vão fazer mais do jeito que faziam. E o meio ambiente agradece? Olha, eu acho que as gerações futuras agradecem, né? Porque a gente já está num ponto de sobrevivência no nosso planeta, né? Porque realmente a questão aí climática está pegando, as doenças estão chegando, né? Cada vez mais forte, pegando na questão da saúde das pessoas. E eu acho que é a parte, como você disse, é uma obrigação que a gente acaba tendo que fazer para a gente poder contribuir um pouquinho, pelo menos, né, com as futuras gerações que estão vindo, porque é assustador. Né? Eu estou na área de meio ambiente há 40 anos, quase 40 anos, e a gente vê, inclusive em área pública, né, então a gente vê, mas tivemos avanços, né, mas não, a gente falou isso na última, né? Sim. Você vê coisas que eu comecei na década de final de 80, né? Hoje é que as políticas públicas vêm depois de quase 35 anos, né? Então é um processo. Não desanimem. Eu acho que um ponto importante que a Doroteia colocou, até depois vou até pedir a opinião do Felipe também, que é a questão do compromisso, né? Eu acho que a certificação, né, a decisão pelo processo de certificação, ela torna público um compromisso de atender aqueles requisitos que são não só normativos, como também acima do mínimo, né? Acho que é importante ressaltar isso, né? Atender o mínimo é obrigação. É obrigação. É atender a lei, né? Todo mundo tem que cumprir a lei. E a certificação é um conjunto, depois eu não vou entrar na área dele, depois ele explica. Acho que o processo de construção desse protocolo é um processo super complexo, multidisciplinar, é um processo riquíssimo para poder montar esses referenciais de certificação. E então, basicamente, o que eu vejo é um compromisso público, que toda vez que vira público, ele fica muito mais difícil de ser quebrado. Com certeza. Né? Porque quando você cria esse compromisso, você envolve todo mundo e ninguém quer ser o responsável por aquele eventual insucesso. Eu acho que tem uma outra coisa importante também do processo de certificação, que aí nós, enquanto empresa de consultoria, a gente se faz valer disso, que é todo o conhecimento embarcado dentro do processo de certificação. Que eu acho que é uma maneira de, hoje eu gosto muito desse termo, de inovação aberta, ou seja, são dezenas de especialistas que o GBC recrutou para poder criar o referencial,
E a gente, enquanto empresa de consultoria, a gente pega um pouquinho do conhecimento de cada um desses colegas que contribuíram com o referencial para poder traduzir isso para o nosso cliente, que no caso é a Doroteia. Então, para mim, o compromisso público e essa correlação com um time de inúmeros profissionais especialistas que juntam tudo isso num referencial é algo extremamente poderoso e que precisa avançar. O ser humano, ele é baseado em rótulos, né? Eu sou o Luiz Henrique da Inovatec, né? Eu estou no meu rótulo aqui, né? A gente está aqui na associação. Então, por que não a gente investir mais num rótulo de fazer o bem, né? Porque sustentabilidade, no final do dia, é fazer o bem. Não incomodar as pessoas, não poluir o meio ambiente, ter mais conforto, mais saúde. Então, eu acho que a nossa sociedade, o Brasil, precisa de cada vez mais pessoas se comprometendo a fazer o bem. E a certificação sem dúvida, uma das principais alavancas para as pessoas se comprometerem a fazer o bem. Nesse movimento que a gente encontra muito nos profissionais, das empresas que estão por trás, é um certo grau de altruísmo que você não vê comumente entre competidores, né? Porque eles estão toda hora nas reuniões técnicas em conjunto, criando os novos processos, compartilhando as informações e tal, os seus segredos internos, né, para a gente cada vez mais elevar o nível técnico desses protocolos. Subir a régua, Subir a régua, exatamente. Porque a ideia é você ter uma certificação que estaria um pouquinho acima do nível do mercado, dependendo dos níveis da certificação, mais acima, tal. Mas que na medida que o mercado vai evoluindo, você vai lançar uma nova versão, né? Então, vai acabar sempre ficando num nicho, né? Porque a ideia não é dominar. O Greenbuild não é uma certificadora, a gente é um movimento, né? A certificação é uma ferramenta de transformação para a gente gradativamente ir acelerando esse processo de elevação do nível técnico. Nesse protocolo que foi o GBC Casa, foram algo em torno de, não foi mais, no primeiro processo, foi quase 200 profissionais que vieram dessas 650 empresas. Aí você tem engenheiros, tem arquiteto, tinha alguns convidados que eram professores universitários, representantes das associações de classe, até para te ver até onde a gente consegue chegar e tal. E aí muitos também vinham das empresas fornecedoras de materiais, né? Então, e aí, em algum momento, até algumas iniciativas de política pública, porque essas informações estão abertas, você faz o download, você vê você pode utilizar aquilo como um guideline, independente de certificação. Em muitos casos foi utilizado ali como um guideline para definir o que seria dentro de um município, características de construção sustentável, e aí vinham as iniciativas de IPTU verde e tal, ou algumas outras vantagens administrativas. Então, esse processo de criação em conjunta coletiva é bem interessante. E aí a gente consegue identificar, poxa, qual norma da ABNT que está havendo uma certa dificuldade de aceitação? Será que a gente não consegue auxiliar através de colocar ela dentro num processo de certificação? De uma época como é que a gente consegue ajudar mais em popularizar um pouco o Procel Edifica, a iniciativa do governo federal de eficiência energética em edificações, né? Recentemente o Sinduscon São Paulo criou o CE Carbon, uma ferramenta gratuita para você fazer inventário de emissões de obra. Por que não a gente forçar o atendimento o uso do CICarbon, ou o sistema de informação do desempenho ambiental da construção, que é o SIDAC, uma ferramenta também ali gratuita para a indústria fazer a avaliação de ciclo de vida, declaração limitada à intensidade energética, carbono incorporado. Então, acho legal essa construção coletiva, né, através desses protocolos de compartilhamento de inteligência. É o que está por trás ali das certificações. Legal. Bom, a associação só tem a agradecer a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, a presença de vocês. Tudo começou aí com o relacionamento que eu tenho com a Doroteia, já de mais de 40 anos, Sim. né, Doroteia? E aí ela é associada aqui da associação, então fazia parte do projeto. Foi um prazer conhecer vocês, Felipe, Luiz Henrique, GBC e Inovatec. As portas estão sempre abertas aqui da associação
e vamos ver se a gente se encontra de novo aí falando de outros temas relacionados a esse. Muito obrigado pela presença de vocês aqui.